Olá, eu me chamo Marcelo Alcântara, sou idealizador e proprietário da plataforma Xlang e quero apresentar para vocês o produto Xlang Assist, um aplicativo desenvolvido para suporte aos profissionais de saúde no cuidado de pacientes em ventilação mecânica. Vamos observar como funciona? O aplicativo tem 3 funções fundamentais: calculadoras de ventilação mecânica, checklist de pacientes e dicas Xlang. Vamos abordar aqui uma das inovações desse aplicativo, o checklist de pacientes. Para usar essa ferramenta, o indivíduo deve inserir dados de paciente real, que é acompanhado à beira do leito, e a partir desses dados, o aplicativo vai fazer o registro e lançar alertas sobre a ventilação mecânica, se está segura ou se está não segura para o paciente. Então, por exemplo, você deve entrar com as iniciais ou o nome do paciente, o sexo, a idade, aqui eu vou colocar um paciente de 55 anos, a altura do paciente, vou botar um paciente de 1,70 m, a altitude, que é opcional, vou colocar aqui 0 metros seria o nível do mar, e eu posso selecionar ou não diagnósticos. Vamos supor que eu escolhi um paciente com uma lesão cerebral. Escolho a técnica e o modo de ventilação mecânica invasiva, por exemplo, e vamos escolher aqui um modo muito utilizado que é o VCV, ventilação ciclada a volume. Posso colocar se ele está em tubo de traqueostomia ou tubo orotraqueal, ele está com um tubo orotraqueal nesse exemplo, e o diâmetro interno dele de 8 milímetros, e um volume corrente, digamos, que foi ajustado em 600 ml. Um tempo expiratório programado de 1 segundo e um fluxo de 40 litros por minuto, com a onda de fluxo quadrada. A frequência respiratória ajustada em 20, PIP programado em 5 e um FO2 ajustado em 70%. Posso colocar que ele usa um umidificador aquecido e que a sensibilidade está à pressão, essa pressão ajustada em 2 centímetros de água. Posso então colocar todos os parâmetros que são medidos na beira do leito. Por exemplo, vamos colocar uma gasometria hipotética. Um pH 7,49, um PCO2 de 35, um bicarbonato, por exemplo, de 21. Um base excess de mais 1. Pode ter ou não capnografia, eu vou pular, não é obrigado a colocar todos os parâmetros. Vou colocar aqui uma PO2 de 121, uma saturação, nesse exemplo, de 98%. A saturação de pulso também deve ser colocada, eu vou colocar igual a saturação da gasometria arterial, e o volume corrente exalado igual ao volume programado nesse caso. Entro com a pressão de pico, vamos imaginar que está 42 nesse paciente, e uma pressão de pausa, supondo que para esse paciente a pressão de pausa está em 31 centímetros de água. E ele não tem autopip, está 0. Coloco então a frequência respiratória total, pode ser maior ou menor que a programada, vou colocar o mesmo valor, e posso colocar aqui alguma observação, por exemplo, paciente sedado. Posso colocar a palavra sedado aqui, lembrando que esse paciente estava sedado. Notem que o aplicativo imediatamente calcula os parâmetros principais da ventilação mecânica. Vocês estão vendo o peso ideal, o volume corrente para o peso ideal, a relação PaO2-FO2, a PO2 prevista para o paciente. Ele pode dar a opção de corrigida para altitude ou não, nesse caso não houve necessidade. A resistência de vias aéreas, a complacência estática, a driving pressure, se tem ou não vazamento, e espaço morto ele não calculou, porque a gente não colocou o CO2 exalado. Agora eu vou salvar o paciente e vejam que ele mostrou data e hora em que esses dados foram inseridos e que há 5 alertas. Eu posso dar uma olhada então nesses 5 alertas, clicando aqui na função alertas, e ele mostra que esse paciente tem 5 pontos que merecem atenção especial no cuidado dele. Ele tem uma resistência de via aérea elevada, acima de 15, ele tem uma complacência estática abaixo de 30, ele tem uma relação índice de oxigenação, índice PaO2-FO2 baixo, entre 100 e 200, indicando que tem shunt pulmonar moderado. Tem uma driving pressure elevada, acima de 15, portanto um risco de lesão pulmonar induzida pelo ventilador,
e uma pressão de pausa acima de 30, também o mesmo indicativo de um risco de lesão induzida pela ventilação mecânica. Ele está aqui 5 de 30 alertas possíveis, né? Então vejam que eu salvo esse registro, está salvo, e esse paciente então pode ser acompanhado ao longo da sua evolução, adicionando esses novos registros. Eu posso carregar o último registro do paciente como base e, por exemplo, modificar um parâmetro aqui, seria o volume corrente. Vamos colocar um volume corrente agora de 400. Um volume corrente exalado também de 400. E a gente vai ver que esse paciente agora tem um novo registro e o número de alertas agora reduziu para 4 alertas, tá? Se a gente olhar os 4 alertas, ele não tem mais aquele alerta de volume corrente excessivo que estava próximo a 9 ml por quilo, né? Porque a gente reduziu o volume corrente. Ok? Com isso, você pode também adicionar quantos pacientes você quiser, novos pacientes, uma UTI de 10 leitos, por exemplo. Se os 8 pacientes estiverem em ventilação mecânica, você pode ter naquele dia o registro dos 8 pacientes. Uma outra opção que o aplicativo disponibiliza é geração de um arquivo em PDF, que pode ser visualizado, com todos os parâmetros que nós registramos aqui, por exemplo, a gasometria, os parâmetros de mecânica, etc. E posso compartilhar esse arquivo através, por exemplo, de e-mail ou de outra ferramenta, enviando esse PDF, por exemplo, para um grupo relacionado a um banco de dados, gerando um banco de dados compartilhado desse paciente. E é isto. Esse é o aplicativo do Checklist para servir de suporte aos pacientes.